E vamos para a palestra desta noite, que vocês já se aperceberam do título, dupla vista, ou seja, vamos falar de uma coisa que todos temos, 2 olhos. Temos dupla vista. Agora, resta saber se é disso que vamos tratar. Este homem, que nós tantas vezes falamos nas nossas palestras, porquanto ele tem o mérito de ter feito um trabalho de pesquisa extraordinário acerca da doutrina dos espíritos e dos espíritos, Gabriel de Lana. Neste livro, A Alma é Imortal, na página 63, ele diz que a visão espiritual, vulgarmente chamada dupla vista, ou segunda vista, lucidez, clarividência, telestesia e agora criptestesia, é um fenómeno menos raro do que geralmente se imagina. Logo aqui neste primeiro texto, nós ficamos logo a olhar ali para 2 palavras, telestesia e criptestesia, e ficamos logo a pensar, mas o que é que isto terá a ver com a dupla vista? Telestesia, a faculdade paranormal em que o sensitivo tem percepção de paisagens ou objetos a longa distância. Ora, se o sensitivo consegue isto, ter esta percepção, consegue-o como? Com a dupla vista. Não é com os olhos da cara, mas é com os olhos da alma, que é disso que nós vamos tratar. E a criptestesia? Em parapsicologia, diz-se que é a sensibilidade a fenómenos cuja natureza ainda não se conhece. Metagnomia, percepção extrasensorial, que é como a parapsicologia quer tratar das coisas dos espíritos sem dizer que acredita nos espíritos. Nós, os espíritas, somos mais práticos. Não inventamos estes palavrões e lidamos com as faculdades mediúnicas de acordo com o livro dos médiuns, percebendo tudo. Esta metagnomia também foi um termo criado por Émile Boirac, aí o temos, que viveu entre 1851 e 1917, filósofo francês, parapsicólogo, divulgador de uma língua extraordinária, que deveríamos falar todos. Foi o sonho de um grande homem. Um homem que tentou que no mundo todos falássemos a mesma língua para nos entendermos. E ele utilizou este termo para designar a faculdade de tomar conhecimento da realidade que está acima das possibilidades da inteligência, que funciona em condições chamadas normais. Uma inteligência normal, mas que toma conhecimento de coisas que não há como se explicarem. Muitas pessoas são dotadas da faculdade da dupla vista. Uns sabem, outros não sabem, outros não ligam, nem se apercebem, mas é um fator que existe bastante na humanidade. Todavia, essa faculdade é separada dos órgãos da visão. Não tem nada a ver com os olhos da nossa cara. Alguns, com certeza, habituados a vir aqui às nossas sessões, ouvem, vez por outra, a irmã Leonor dizer: feche os olhos, vejam com os olhos da alma, porque é disso que se trata efetivamente. É conseguirmos ver com essa dupla vista. Comprova-se que os órgãos da visão são alheios ao fenómeno, porque essa visão persiste mesmo com os olhos fechados. Mesmo com os olhos fechados, quem tem esta capacidade, quem tem esta faculdade mediúnica, vê perfeitamente aquilo que é necessário ver, ou aquilo que quer ver, ou aquilo que lhe querem mostrar. Exerce-se sem o concurso dos olhos, portanto, dos olhos físicos, durante o sonambulismo natural ou um sonambulismo provocado pela hipnose. Existe, em algumas pessoas,
no mais perfeito estado normal, sem o menor vestígio aparente de sono ou de estado estático, completamente acordados, inclusivamente com os olhos da cara abertos, conseguem ver com a dupla vista. A dupla vista é um nome, então, que se dá ao fenómeno pelo qual certas pessoas, em perfeito estado de vigília, acordados, conseguem perceber cenas e factos passados à distância ou exclusivamente na dimensão espiritual. Não são só coisas que se veem do lado de cá, também se podem ver coisas do lado de lá. Kardec empregou o termo pela primeira vez no Livro dos Espíritos. E quando se referia à faculdade, umas vezes falava em clarividência sonambúlica, também em dupla vista e segunda vista. É tudo a mesma coisa. Também Rudolf Tishner define. Este homem que publicou o livro de introdução ao estudo da parapsicologia, entendemos por clarividência o conhecimento extrasensorial. O que é que será isto de conhecimento extrasensorial? Quais são os nossos sentidos? Temos 5 sentidos. Uma mão cheia de dedos e cheia de sentidos. Mas há coisas que nós percebemos sem ser através desses sentidos. Não é através do tato, do olfato, da vista, da audição, do cheiro, não é através de nenhum deles. É o sexto sentido, como muita gente chama. A capacidade, portanto, de termos esse conhecimento fora dos sentidos vulgares do corpo. Então, esse conhecimento de fatos objetivos dos quais não fomos informados, ninguém nos disse e nós sabemos, sendo que a percepção pelos sentidos comum é excluída. Esses fatos, acontecimentos ou tomada de conhecimento de objetos devem, pois, fugir completamente à ação dos sentidos. É fora dos sentidos vulgares do nosso corpo. Kardec perguntou aos instrutores espirituais se existe alguma relação entre o sonho, o sonambulismo e o fenómeno da dupla vista. É a pergunta 447 do Livro dos Espíritos. E a resposta? Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. A isso que chamais dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade. Embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista, portanto, é a vista da alma. Os olhos da alma. Será que eles veem mais ou veem menos do que os outros? Depende. Depende. Porque se eu não tiver nenhum tipo de evidência, eles veem pouco. Verei mais com estes. Mas quando estes acabarem, e vão acabar com a morte do corpo, aí os outros, nós vamos tomar consciência deles. O poder da dupla vista varia desde uma sensação às vezes confusa, a pessoa não percebe bem o que é, até à percepção clara e nítida das coisas presentes ou coisas que até possam estar longe e bem ausentes. No momento em que se produz o fenómeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Há alguma alteração no nosso corpo. Pouco, mas há. Os olhos têm qualquer coisa de vago, muitas vezes olhando sem ver. Quantas vezes nós dizemos uns para os outros, mas parece que estás com cara de morte da bezerra. O que é que tu... Há passarinho novo? Porque nos apercebemos deste tipo de olhar. Toda a fisionomia reflete
quando assim é, uma espécie de exaltação, um estado de alma diferente. Esta faculdade afigura-se, aos que a possuem, tão natural como a outra de vermos normalmente, de vermos com os olhos da cara. Quem tem, que sabe o que é, sabe conviver com isso, estudou para ter o conhecimento, vive tranquilo com isso. Nosso Divaldo, Chico Xavier, que vivia constantemente no lado de lá, constantemente a ver em espíritos. Nós lembramos, por exemplo, que o nosso Divaldo nunca pôde tirar a carta de condução, porque ele via tantos espíritos que ele, quando fosse a conduzir, nunca sabia se era peão ou se era espírito. Então ele nunca teve possibilidade sequer de conduzir. Ao ponto de que no emprego, ele trabalhava numa repartição pública, tipo nossa Caixa de Previdência, e às vezes ele levantava-se para ir atender um espírito que ninguém via. E o chefe dele ficava muito zangado. Mas o que é que você foi fazer? Até que ele levou tantos ralhetes que combinou com uma colega que entendia que ele era médium e combinou com ela. Olha, quando chegar alguém ao guichê, eu olho para ti. Se for pessoa, tu dizes-me que sim, eu vou atender. Se for espírito, tu dizes-me que não e eu não vou. E assim ele lá se governou para não ter que ouvir os ralhetes do chefe. Portanto, vejam esta capacidade que, por um lado, é bonita, é boa, pode ser muito útil para ajudarmos, mas, por outro, também pode atrapalhar a nossa vida. Então, consideram-na um atributo normal. Quem a tem e tem a mediunidade educada, consideram um atributo normal que não lhes parece constituir exceção. Não vão ficar a pensar que são mais do que os outros, podem mais do que os outros, farão mais do que os outros. Em geral, depois destas visões, segue-se o esquecimento a essa lucidez passageira. Muitas vezes esquece essa vivência, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. É fugaz, são momentos, embora, no caso, como já dissemos, de alguns médiuns, ela é constante. Desses fatos existem inúmeros exemplos na literatura espírita. Um deles é o que se passou com o vidente sueco Emanuel Swedenborg. Quem se lembra de termos falado dele aqui numa palestra há pouco tempo? Que dissemos que ele era um polimata. E depois nós dissemos o que era polimata. E vocês aprenderam, fixaram. O que é o polimata? Como? Um homem que sabe muito, um homem ou uma mulher, que sabe muitas coisas, conhecedor de muitas ciências. Então, este homem, médium, que podia ver e descrever com precisão espíritos e cenas do mundo espiritual. 2 anos antes de Cristo, e até o ano de 96, a história registra também muitos casos dessa ordem, como ocorrido com Apolónio de Tiana. Aí o temos. Que, estando a ensinar aos seus discípulos numa praça pública, de repente interrompeu a aula, ficou numa atitude ansiosa de quem espera que vá acontecer alguma coisa grave, uma ocorrência grave, e em seguida ele anunciou o assassínio do imperador, de Domiciano, que, logo passado pouco tempo, foi morto sob o punhal de um liberto de Partênio chamado Máximo. Ele anteviu a morte do seu imperador. Na Revista Espírita de outubro de 1862, Apolónio de Tiana é referido como sendo um filósofo contemporâneo de Jesus, era dotado de certas faculdades psíquicas e mediúnicas, com o auxílio das quais operava efeitos que eram então considerados milagres. A mesma coisa se passou com Jesus.
Todos os fenómenos mediúnicos que Jesus deu aso são-lhe atribuídos como milagres. Para nós, os espíritas, não. Ninguém pode derrogar as leis de Deus. E o milagre é isso mesmo. Então, milagres não existem para a doutrina espírita. Há fenómenos, e Jesus os executou na mais alta capacidade mediúnica. Nunca nenhum médium se aproximou das qualidades mediúnicas de Jesus, mas que nós hoje podemos aprofundar todos esses fenómenos e percebê-los através do estudo da nossa doutrina. Então, Apolónio de Tiana, entre outras coisas, atribuíram-lhe o dom de curar, a presciência, saber ou conhecer o futuro, e a visão à distância. O poder de ler pensamentos, de expulsar demónios, ele já fazia desobsessão, de se transportar instantaneamente de um lugar para o outro, transporte, teletransporte. Era muito instruído, de maneiras austeras, e ensinava sabedoria. Aliás, ele foi mestre de muita gente célebre daquela época. Agora vamos ver porquê é que estas coisas acontecem. Porquê é que se pode ter essa dupla vista? É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual, o fluido que todos temos, sem exceção, que se deve procurar a causa da dupla vista. Ou, com outro nome, a visão espiritual. O nosso perispírito é para aqui trazido e achado. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele que se cumprem no homem fenómenos especiais que não têm a sua causa na matéria tangível. Portanto, aquilo que acontece, os fenómenos que acontecem, que não têm causalidade na matéria. E que, por essa razão, parecem sobrenaturais. O foram durante milénios. Para nós, hoje, que os conhecemos, que os estudamos, que os aprendemos, que os entendemos, é natural. Perfeitamente natural. Pode também chamar-se, à dupla vista, visão psíquica. O perispírito nós já sabemos. É a substância que serve de envoltório ao espírito. Temos o corpo, temos o perispírito, temos o espírito, que é a centelha divina, como nós na doutrina explicamos. É o órgão sensitivo do espírito. É por ele que o espírito recebe as sensações que o corpo lhe transmite. E é por ele que o espírito determina as sensações que o corpo também vai ter, inclusivamente as nossas doenças. Porque ninguém é doente do corpo. Nós somos doentes da alma e pelo perispírito a doença vem se manifestar no corpo físico, no nosso soma. Somatiza e a doença instala-se. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos nossos 5 sentidos normais. Há coisas que nós já vimos, não detectam, não sentem, mas a gente tem percepção de alguma coisa. Então, pelos órgãos do corpo, as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Os nossos 5 sentidos ficam limitados a percebermos as coisas que são deste mundo, do mundo material, da dimensão material. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. Já não estão mais confinadas, não estão mais de algum jeito atrofiadas, não, elas ficam generalizadas, o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser
o que está na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. Tudo quanto aconteça ao abrigo do perímetro deste fluido, nós temos a percepção através da nossa dupla vista ou desse sentido que não é físico. Estes fenómenos são, no homem, a manifestação, portanto, da vida espiritual. É ficarmos com a certeza de que há vida além daquela que temos no corpo. Logo que o nosso corpo acaba, porque ele tem um tempo, continuaremos perfeitamente vivos como estávamos antes de ter este corpo. É a alma, portanto, que age nessas condições fora do organismo. Há uma emancipação do nosso espírito e ele vai, vê, faz, ouve, fala e não tem nada a ver com o corpo que fica quietinho, muitas vezes, como vemos nesta imagem. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, já dissemos, nós não vemos pelos olhos do corpo. Isso já está bem assente e definido. Se bem que frequentemente, por hábito, nós dirigimos o nosso olhar físico para o ponto sobre o qual está sendo chamada a nossa atenção. Vamos pensar que eu tenho essa capacidade, eu presinto um espírito, eu não precisava de olhar para o sítio, mas é natural, é a nossa tendência natural, é encaminharmos os olhos do nosso corpo na direção daquilo que nos está chamando a atenção. Portanto, muitas vezes conseguimos ver além, muito além, do alcance do nosso raio visual, do alcance dos nossos olhos, como iremos ver, porque nem há distância, nem há obstáculo. Também, quem tem esta capacidade pode ler o pensamento, representado figuradamente no raio fluídico. É por isso que às vezes há pessoas que captam os nossos pensamentos. E a gente é bruxo. Não é bruxo. Tem a dupla vista. Embora durante a vida o espírito esteja preso ao corpo, pelo perispírito, vemos ali a ligação do cordão fluídico, do perispírito. Ele não é escravo. Não é escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar para muito longe. É um cordão com uma elasticidade que, por ser tão elástico, tão dúctil, se diz que é o cordão de prata, já que a prata é um metal que apresenta melhor capacidade de poder ser alongado, de fazer um fio de prata muitíssimo mais fino do que um cabelo, e é por isso que se chama a este cordão perispiritual o fio de prata. O que é que acontece se ele se romper? Há a ruptura dele, não há mais ligação do espírito com o corpo e sobrevém a morte física. Então, esse alongamento pode ser na Terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. Ele alonga de tal maneira que nós podemos ir a distâncias incomensuráveis. Como o pássaro deixa a sua gaiola. Então digamos que o nosso espírito está preso, mas abre-se a porta da gaiola e o nosso espírito vai, porque o perispírito lhe permite essa longa viagem tantas vezes. É o fenómeno também designado sobre o nome de emancipação da alma. É a mesma coisa também. Vejam a quantidade de nomes que nós vamos encontrando para a mesma coisa e às vezes é isso que nos baralha e nos confunde. Aqui vemos um astronauta. E o que é que fica para trás?
lá está, alongando-se. O laço fluídico que o retém ao corpo não está definitivamente rompido, senão na morte. É aí que se dá o desligamento perispiritual. A separação completa não ocorre senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Quando não tivermos mais princípio vital no corpo, sobrevém a morte e deixa de haver essa ligação do cordão perispiritual. Desde que haja vida no corpo, o que é que vemos aqui? Desde que haja vida no corpo, a qualquer distância que esteja o espírito, pode ser muito longe, é instantaneamente chamado, desde que a sua presença seja necessária. Quem já não acordou vindo de cima aos trambolhões? É uma queda livre que a gente acorda com uma aflição. Porquê? Porque é esse acoplamento novamente do nosso perispírito e do nosso espírito ao corpo que dá essa sensação de queda. Porque é uma velocidade que nós não temos noção do quanto ela é. Já me aconteceu. Há muita gente. Então, por vezes, ao despertar, quando acordamos, conservamos lembrança das nossas peregrinações. E às vezes lembranças que nos deixam assim, olhem só, coitado do pobre. Outras vezes de uma felicidade sem fim. Será que isto tem algum significado? Acordarmos bem ou acordarmos mal, isto terá alguma significação? Claro que tem. Se eu acordo mais cansado do que me deito, é porque o trabalho noturno não foi lá grande coisa. As minhas vivências espirituais não foram grande coisa. Se eu acordo com esta tranquilidade, com esta disposição, com ânimo para a vida, de certeza absoluta que a minha convivência espiritual foi boa, a minha deslocação foi ótima e eu estou apto a enfrentar mais um novo dia. Uma imagem mais ou menos precisa, quando lembramos, que constitui, dizemos nós, um sonho. Olha, sonhei. Pronto, tudo bem. Dele traz, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos. Às vezes, quando nós andamos preocupados em conseguir alguma coisa, mas não são só as coisas materiais como estão aqui representadas, porque muitas vezes é a saúde, é o desejo de um convívio fraterno, é o desejo de uma companhia serena. Todas essas coisas nós podemos, durante a noite, vivenciá-las porque as queremos, as desejamos e, quando acordamos, trazemos essas intuições. Também as raivas e as zangas. Não é só as coisas boas. E quando assim é, noites tranquilas, justifica-se o provérbio. A noite é boa conselheira. Não diz isto o povo. Tens algum problema? Dorme e amanhã resolves. Muitas vezes, porque nós durante a noite temos assistência espiritual, se temos merecimento, se trabalhamos para isso, esse merecimento vai se expressar muitas vezes numa intuição para resolvermos o problema durante o sono. Contudo, eu aviso, contudo, tenham muito cuidado com aquilo que se sonha e se fala e se diz durante o sono, porque podemos acordar assim. Então tenham muito cuidado quando falarem de noite, vejam lá o que é que vocês dizem. Pobre do coitado. A visão espiritual não tem a mesma extensão, a mesma potencialidade, nem a mesma penetração em todos os espíritos. E porquê é que será? Porquê é que será que isto não é igual para todos nós? A nossa evolução não é igual. Cada um está no seu degrau.
Estamos todos subindo uma escada imensa. E cada um está no seu degrau. Pode haver alguns que estejam no mesmo degrau que nós. Mas as diferenças são notórias. São muito grandes. As nuances entre cada degrau são muito grandes. E então, como não temos todos o mesmo sentido evolutivo espiritual, então os que estão mais à frente têm mais capacidade de ter esta característica do que aqueles que estamos mais para trás. Na visão espiritual, a percepção das coisas não ocorre pela luz comum. Então desiludam-se aqueles que andam a comprar velas de metro, metro e meio, 2 metros, grossas, círios, isto, aquilo e aquilo outro, para andarem a acender aos santos, porque não é isso que nos vai resolver coisa nenhuma. A única coisa que vai ajudar é quem vende as velas, porque vai ganhando alguma coisinha. Portanto, esta percepção não tem ou não é influenciada de maneira nenhuma pela luz comum, pela luz que nós estamos habituados a ver com os olhos da cara. Com efeito, a luz material está feita para o mundo material. Está feita para a EDP nos vender e para nós termos a luzinha acesa para vermos o que fazemos. Para o mundo espiritual existe uma luz especial. Olhem o que Kardec nos vem deixando aqui ficar ao longo desta palestra. Tudo isto está na Gênese. Tudo. É uma luz especialíssima, cuja natureza nos é desconhecida. Os que estamos do lado de cá, no estado ou nos estádios espirituais em que nos encontramos, não temos a percepção, não temos o conhecimento de que luz é essa. Todavia, fruto daquilo que os Espíritos nos ensinam, é uma das propriedades do fluido etéreo. É o fluido que preenche todo o universo, o fluido cósmico universal. É dele que sai essa luz própria para a visibilidade dos espíritos, impressionando, portanto, as percepções visuais da alma. Há, portanto, a luz material e a luz espiritual, completamente distintas. A primeira tem focos circunscritos nos corpos luminosos, nas lâmpadas, numa fogueira, num fósforo, numa lanterna, no que quer que seja. Aqui no caso, uma lâmpada. A segunda tem o seu foco por toda a parte, em todo o universo. É a razão pela qual não há obstáculos para a visão espiritual. Ele não para, esta nossa visão espiritual, não para pela distância, seja ela qual for, nem pela opacidade da matéria, pelo obstáculo da matéria. Passa completamente. Se os próprios espíritos passam através das paredes, não há nenhum obstáculo que os segure, a visão muito menos. A obscuridade não existe, o escuro não existe para a visão da alma. Ela sempre encontra a luz que nós já vimos atrás, que se encontra no universo. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem os seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Aqui temos o Sol iluminando a Terra, o mundo espiritual é iluminado por essa luz que falamos, a luz espiritual. Então a alma envolvida pelo seu perispírito carrega assim nela esse princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude da sua essência etérea. Portanto, quando nós temos um perispírito adequado ao mundo que nos recebe como morada, esse perispírito já traz nele esse princípio luminoso que depois, se tivermos uma vivência espiritual, se tivermos essa dupla vista, é ela que nos irá servir para iluminar.
Não há corpos opacos para a visão espiritual. Nada atrapalha. Só os espíritos puros a possuem com todo o seu poder. É por isso que muitos de nós não temos esta capacidade, não andamos por ela. Ainda não temos a pureza necessária para que ela seja nossa companhia constante. Nos espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito. Já sabemos. Quanto mais inferiorizados formos em termos espirituais, mais denso é o nosso perispírito, mais dificuldade, portanto, ele tem de ter esta capacidade de visão espiritual. E interpõe-se essa grosseria, ou essa matéria mais densa, mais grosseira do perispírito, interpõe-se como uma espécie de névoa, dificultando a visão. É com a ajuda desta faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo. Há médiuns que veem o interior e descrevem causas das nossas doenças. Não é preciso ir ao raio-x. O médium chega, olha para nós com essa capacidade de visão e detecta aqui e ali. Outras vezes, para quem não tem esta sensibilidade tão definida, às vezes esta sensibilidade está no tato. Tato de tocar ou tato de passar. É o chamado tato magnético dos médiuns. Passa a mão e sente que naquela parte do corpo há qualquer coisa que não está bem. Faz ali a concentração, se for de concentrar, ou faz a dispersão para que aquele ponto fique mais saudável. A visão espiritual dá, pois, percepções especiais. E ainda bem, porque com ela assim se pode ajudar muita gente. Ela é necessariamente incompleta e imperfeita entre nós que estamos encarnados. Temos a dificuldade do corpo, temos a dificuldade da matéria. Todavia, como já dissemos, alguns a têm bem completa. Tendo a sua sede na própria alma. Não é no corpo. É no nosso espírito que está a sede desta visão. O estado da alma influi sobre as percepções que ela dá. Meu espírito percepciona uma coisa, mas entretanto, fisicamente não estou bem, emocionalmente não estou bem, e eu posso dificultar essa percepção. Até inclusivamente nem me aperceber dela. Segundo, portanto, o grau de desenvolvimento do espírito que sente. Também as circunstâncias podem ter influência e o estado moral do indivíduo. A nossa moralidade também conta muito para esta capacidade de ver. A visão espiritual, portanto, pode dar, vamos ver, 3 fatores distintos. Primeiro, a percepção de certos fatos físicos reais. Coisas do lado de cá, que podem estar muito longe, mas estão do lado de cá. Ainda são coisas do mundo real, do mundo físico, porque o outro mundo também é real. Primeiro, portanto, a percepção de certos fatos físicos reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe. Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que já referimos hoje, ele, por exemplo, estava com amigos e de repente ele ficou muito aflito. Estava a cerca de 200 quilómetros, onde estava acontecendo um incêndio muito grande na cidade de Estocolmo. E ele disse: Estocolmo está a arder. Toda a gente ficou a olhar para ele, porque 200 quilómetros naquela época não são 200 quilómetros hoje, que nós passamos de um instante para o outro com um toque de telemóvel, com um toque de computador, com um iPad, com o que quer que seja. A gente sabe o que se passa no fim do mundo, quanto mais a 200 km, mas estamos a falar do século XVI. E 200 km era uma distância muito grande. Toda a gente ficou a olhar para ele. Ficou muito apreensivo durante um tempo e, passado algum tempo, ele disse: graças a Deus, o fogo não chegou à minha casa. Entretanto, houve as notícias que demoraram a chegar, mas constatou-se. Estocolmo tinha ardido e
o incêndio ficou a escassos metros da residência dele na cidade. Portanto, tomou conhecimento de um acontecimento que se estava passando bem ao longe. Mas estes 200 km podem ser 1000, podem ser 2000, podem ser 10.000. Não há distância para isso. Podem ser também os detalhes descritivos de uma localidade. Olha, estou a ver um sítio assim, 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 assim. E depois constata-se que esse sítio existe e que realmente era como estava a ser descrito. Pode também dar-nos a percepção das causas de uma doença, os remédios convenientes para curar essa doença. Isto é o primeiro ponto. Coisas reais do lado de cá. O segundo, a percepção de coisas igualmente reais, mas no mundo espiritual. Como, por exemplo, ir lá ver espíritos, vir e lembrar-se perfeitamente dos espíritos que viu, o pai, a mãe, a avó, o tio, o primo, um desconhecido, mas que viu. E terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação. Quantas vezes sonhamos com cada coisa que a gente, quando acorda, diz, mas que raio de coisa é que eu andei a sonhar? É a criação, precisamente, destas imagens fantásticas pela nossa imaginação. Porque ela é muito fértil. E são análogas, portanto, essas criações são análogas às fluídicas do pensamento. Porque muitas vezes os nossos pensamentos vão desvairados e a gente sente coisas e vê coisas. Pode ser também assim durante o nosso sono, a nossa visão espiritual. No sono, portanto, coitado, que vai entrar uma mosca, seja no sono ou acordadinhos. Porque já vimos que não tem nada a ver com os olhos da cara, portanto, podemos, mesmo acordados, ter essa experiência. No estado de vigília. Ao despertar, ou ao sairmos do êxtase, se essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, do que aconteceu, de onde estiveram, do que viram, do que ouviram, do que disseram, elas tomam-nas por realidade e confirmações das suas crenças. As pessoas ficam mais convencidas quando isso se passa com lucidez. Ao passo que isso não é senão um produto de seus próprios pensamentos. É fabricado por nós. É do espírito, sim, mas é do nosso. É da nossa própria alma. Devemos fazer então uma escolha muito rigorosa deste tipo de visões estáticas antes de as aceitarmos como boas. Porque muitas vezes é fruto da nossa imaginação. O remédio para esta credulidade em demasia, em excesso, é estudarmos. Estudarmos as leis que regem o mundo espiritual. É ou não é pelo estudo que nós aprendemos as coisas? Então, se eu estiver minimamente interessado em aprender isto, depois eu terei que estudar para não ter, muitas vezes, situações que eu não compreendo e com as quais não sei conviver. E isso é que é o mais grave. Os sonhos propriamente ditos apresentam as três naturezas das visões que descrevemos e que vamos recapitular para sabermos. Os factos reais, as coisas do mundo espiritual e as imagens fantásticas. Os sonhos podem nos apresentar qualquer um destes fatores. As duas primeiras, que pertencem aos sonhos de premonições, aqueles sonhos que nós sentimos que determinada coisa vai acontecer, que este pressentimento, temos este ou aquele pressentimento, que somos advertidos, não faças ou faz. Portanto, é no primeiro caso, nos casos reais da vida material e das coisas reais do mundo espiritual. Na terceira, são as tais criações fluídicas do pensamento, que geram, do nosso pensamento, que geram essas imagens fantásticas. O que nada tem de real com relação à vida material.
Esses nossos sonhos mirabolantes, esquisitos, não têm a ver com a vida real. Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, às vezes quando apaixonadamente defendemos determinada coisa ou apaixonadamente lutamos por determinada coisa, podemos ter esta crença exaltada e termos a deformação desse tipo de imagens. Por lembranças retrospectivas, quem é que não se lembra bem das idas ao dentista? Ninguém esquece, sobretudo quando éramos pequeninos. A gente não esquece essas visitas. Ou pelos nossos gostos, os nossos desejos, as nossas paixões deslocadas, o medo, os remorsos. Tudo isso, se andar a bailar na nossa cabeça, se andarmos com isso às costas, como andando transportando lixo, pode ter muita influência no descanso da nossa noite, criando essas ilusões. Também pelas preocupações habituais do dia a dia, pelas necessidades do corpo. Se andarmos mal alimentados, se andarmos bem alimentados demais, com comida em excesso, isso também vai criar anomalias no nosso sono. Ou um embaraço em funções do organismo, um organismo doente, uma mente que não seja sadia, facilmente cria essas imagens no sono. Por outro, também pode ser provocado por outros espíritos com um fim benevolente ou malévolo, segundo a sua natureza. Vai depender das companhias espirituais que nos acompanharem no sono. Esses fenómenos, da mesma maneira que os sonhos, mesmo assim, sendo coisas que às vezes nos parecem sobrenaturais, coisas esquisitas, pertencem à ordem natural da nossa própria existência. Eis porque existiram desde todos os tempos. Porque o Espiritismo não veio inventar nada. O Espiritismo só veio comprovar, através do estudo dedicado e sistemático, porque as coisas todas que o Espiritismo refere, elas acompanham-nos ao longo da história da humanidade. Nada, rigorosamente nada, o Espiritismo trouxe de novo, a não ser uma melhor compreensão daquilo que são os fenómenos naturais. A história, por exemplo, mostra-nos de que estas coisas eram conhecidos e até explorados desde a mais alta antiguidade. Neles se encontra a explicação de uma infinidade de factos que os preconceitos, fizeram passar como sobrenaturais. Não se sabia o que era, não se tinha estudado as leis que geravam essas coisas e as explicavam, então eram tudo coisas sobrenaturais. As chamadas crendices. E assim, recuando no tempo, vamos lá bem atrás. Nos anais do hinduísmo, segundo lendas, seres supra-humanos possuíam o terceiro olho como órgão que era capaz de exercer faculdades de telepatia e clarividência. Todos os deuses do panteão hindu, todos fazem ou expressam nas suas imagens o terceiro olho. Será que isto tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Vamos ver. O terceiro olho, também conhecido como Ajna, o sexto chakra para os hindus, situa-se no ponto entre as duas sobrancelhas. Está ligado à capacidade intuitiva, à percepção sutil e ao desenvolvimento do conhecimento. Para os hindus, é através do conhecimento que se pode transcender e chegar à iluminação. Onde é que eu já ouvi isto? Onde é que eu já ouvi isto? Afinal, a luz que me ilumina não é a luz da vela, não é a luz da lâmpada, não é a luz do sol, é a luz do conhecimento. Ilumina-me o quê?
ilumina o meu espírito, livrando-me da ignorância. Porque a ignorância é o nosso pior mal. Só faremos coisas erradas quando ignorarmos a principal lei de Deus, a lei do amor. Quem ama não faz mal. Quem ama não magoa. Quem ama não fere. Enquanto fizermos isso, podemos à boca cheia dizer que amamos, mas ainda não está lá o amor no seu mais alto significado. Também na mitologia egípcia, o deus Horus teve o seu olho arrancado e depois restaurado e recolocado através da magia. Estamos a falar da mitologia egípcia. Por esse restabelecimento da visão, o símbolo traz a ideia de vigor, força e saúde. Hoje em dia, o olho de Horus adquiriu também um outro significado, que eu sei que vocês vão gostar. E já amanhã já vou ver toda a gente andar à procura de um olho de Horus. E é usado para evitar o mal e espantar a inveja, o mal olhado. Mas continua com a ideia de trazer vigor e saúde. Para o budismo, o terceiro olho é frequentemente relacionado a Buda. Serviria para que o próprio pudesse ver o sofrimento das pessoas e auxiliá-las na sua agonia. Para a astrologia, esta ciência que hoje, através da ajuda dos computadores e dos estudos computarizados, já ganhou alguma cidadania. Ninguém se convença que a astrologia nos vai dizer o que é o melhor para nós, mas ela tem influência sobre nós. O terceiro olho, diz a astrologia, ou o olho de Shiva, é uma manifestação da inteligência cósmica que se processa independentemente da luz solar. A luz não tem efeito nesta afirmação da astrologia, mas o que tem outro tipo de radiação ou energia muito sutil vinda do Sol. Mais importante do que a luz do Sol, para eles, é essa energia. Para a biologia, esta agora já nos interessa. Há evidências da existência do terceiro olho, que podem ser encontradas hoje na moderna embriologia, no estudo dos embriões. A glândula pineal, a glândula da mediunidade e de tantas outras coisas que a própria ciência ainda não sabe. Ela aí está, bem lá, bem protegida, naquilo que podemos considerar o mais recôndito do nosso cérebro. Curiosamente, no meio do sentido perpendicular, no meio do sentido horizontal do nosso cérebro. Localizada na frente do cerebelo, no centro do cérebro, no meio da testa, como já dissemos. E agora vamos ver que ela está precisamente na direção do chakra coronário, que é tão importante no passe. Quando nós recebemos a concentração ou a dispersão no nosso coronário. Utilizado para isolar o globo ocular e chakra frontal para conduzir imagens perispirituais ao córtex cerebral do médium. E isolada do globo ocular como? Já que ele está precisamente na mesma direção. O nervo óptico fica isolado pela melatonina. Por que é que nós fazemos as preces no escuro? Porquê? Para que a nossa glândula pineal seja excitada, para que aquilo que é a energia da prece que nós estamos doando ou que nós estamos recebendo
tenha mais efeito no nosso corpo. As coisas não são à toa, não são casuais. Nós damos essa explicação muitas vezes, antes de baixarmos as luzes, para que as pessoas não pensem que é para se fazer alguma coisa escondida debaixo do pano. Isso na casa espírita não existe. É apenas e somente isolarmos um pouco mais a luz do nosso olhar para que ela não vá interferir com a nossa pineal e possamos então receber ou doar a energia da prece. E agora, curioso, esta é que me surpreendeu. O que é que temos aqui? É o olho de quem? Não é o olho de Horus, que nós vimos lá a simbologia atrás, na mitologia egípcia. E vocês já viram a configuração do olho de Horus e aquilo que guarda a nossa pineal? Olhem as semelhanças. O corpo caloso, cá está ele está aqui. Depois o tálamo, o hipotálamo, descendente, e o bulbo. Olhem como as coisas não são tão dependentes como nós às vezes pensamos. Os especialistas, os cientistas, os estudiosos, estão atentos para a versatilidade deste misterioso órgão, que até há bem pouco tempo se pensava que não servia para nada. Porque aquilo era uma coisa que não tinha nenhum interesse. Se falássemos na pineal há 30 ou 40 anos, ninguém estava minimamente interessado nesta glândula. E hoje, tanta gente anda interessado nela e a está estudando. Além disso, os médicos assinalam a semelhança entre a pineal, lá está ela, bem guardadinha lá no centro do nosso cérebro. Assinalam a semelhança que existe entre ela, a glândula, e o nosso globo ocular. Têm duas coisas perfeitamente idênticas. Ambos possuem a membrana cristalina, que é o nosso cristalino ocular. E mais, ambos têm receptores de cor. Os nossos olhos possuem cerca de 130 milhões de receptores de luz e cor. Ora, se a pineal também, vocês vejam como elas estão tão ligados os olhos e essa glândula. Os biólogos, os grandes estudiosos, dizem que esta glândula, a pineal, ou epífise, tem diminuído de tamanho. Ao longo da nossa cadeia evolutiva humana, ela tem vindo sendo reduzida através dos milénios. Em suas origens, segundo eles, este órgão costumava ser do tamanho de uma grande cereja. Hoje, se assim fosse, andávamos todos com dores de cabeça. Porque ela hoje está reduzida ao tamanhinho de uma ervilha. Concluindo, no livro dos médiuns, Kardec assevera-nos, quando fala dos sensitivos, com vidência, ou clarividência, ou dupla vista, que veem os espíritos em estado de vigília, portanto acordados, Kardec diz-nos que a visão acidental e fortuita de um espírito, uma vez por outra, de vez em quando, em determinadas circunstâncias, é muito frequente. Quem de nós não vai passar num sítio e olha para trás, olha para o lado, sente qualquer coisa? Quantas vezes? Então Kardec diz que isto é muito frequente. Mas a visão habitual, ou facultativa, que acontece quando eu quero, dos espíritos, ou repetitiva, é excepcional. São muito poucos os médiuns que o conseguem. Então a condição atual do nosso organismo físico, do nosso corpo, ainda se opõe a essa aptidão. Se não tivermos espiritualizados, a dificuldade é muito grande. Eis porque é conveniente não acreditar sempre, sem provas, nos que dizem ver os espíritos. Ou são pessoas da nossa inteira confiança, que dão provas de que realmente são pessoas lúcidas, capazes, fraternas, amorosas,
caridosas, então aí tem todo o crédito para que a gente acredite. Fora disso, muito cuidado. A nossa bibliografia, que é a codificação, os livros dos Espíritos, os livros dos Médiuns, a Gênese e os livros que referimos aqui ao longo também do trabalho. Penso que a partir de hoje ninguém fica com dúvidas do que é essa questão de vermos os espíritos ou o mundo espiritual, como é que podemos ver, quais são os mecanismos que funcionam para isso, mas se tivermos qualquer dúvida, aqui estamos na Casa Espírita, sempre dispostos a estudarmos juntos para aprender todas estas coisas. Aproveitamos, portanto, este ensejo para dizer que à segunda-feira, 9 da noite, até às 11, temos um tempo completamente dedicado ao estudo do que ouvimos aqui e ao estudo de muitas outras coisas da nossa doutrina. É um convite para todos. Temos o curso básico, temos o estudo do livro dos Espíritos e, paralelamente, temos também o estudo da mediunidade e do livro dos médiuns. Portanto, à segunda-feira não se paga, a entrada é toda gratuita, não tem nada que pagar. Venham esclarecer-se, porque desse esclarecimento nascerá a luz. Pela vossa atenção, muito obrigado.